FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Embora a gente tenha visto recentemente alguns árbitros que vão ali na risca da regra, né? Não, tem que dar acréscimo, coisa e tal. A gente teve 5 gols no segundo tempo. Se quiser dar acréscimo, também pode. Neymar trazendo pelo lado direito, boa bola pro Mike, passa por ele, vai pela linha de fundo, vai terminar. Batemos 45 minutos. Ramon abate Abel, vai até Léo Jardim, vai terminar o jogo. Vai apitar pela última vez, Ramon abate Abel. No momento em que o árbitro apita pela última vez no Morumbi, Santos 0. Lucas Picon, David, Felipe Coutinho, Ryan, Felipe Coutinho e Tietê. 6 para o Vasco da Gama. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor. Apresentação: Eliel Almeida. Eu quero saber quem foi o responsável por essa palhaçada. Quem foi o responsável por essa palhaçada? Ah, para com isso. Vocês nunca perderam de 6-0, não? Solta a bolacha! Mandar todo mundo pra aquele lugar hoje. Não tem paciência pra zoeira, não. Acontece, velho. Melhor perder pro Vasco do que pra Corinthians. Tô nem aí. Não vem zoar, não. Chorou, hein? Esculacho, hein? Nossa. Esculacho. Ele tava quietinho. Ele tava na dele. Acontece, ué. Você nunca perdeu de 6-0? Eu não tô lembrado, não. Já, infelizmente. Então, pô. O Vasco. Mas aí pô, o hino também é sacanagem. Solta a bolacha! É sacanagem, pô. Nossa. Estão procurando o rumo até agora, por isso precisa de uma caravela, né? Para com isso. Acontece. Bom. Acontece. Já senti que estão pegando no meu É pé hoje, hein, galera? devido à derrota do meu Santos, mas acontece. Vamos lá. Acontece. Já prepara aquele áudio gostoso. Só não vale palavrão. Só não vale palavrão e ofensa pessoal. Não, mas você tem que pensar o seguinte: o Santos perder. Tá liberado, hein? O Santos perder de 6-0. Sou eu que vou ouvir hoje. Não é nenhum tipo de demérito. Agora, perder do Bahia em casa também não é legal. Entendeu? Investir milhões e perder pra time que não tem presidente em mata-mata. Calma. Isso aí que deveria ser visto. Agora, o Santos não tem expectativa nenhuma no ano. Tomar um gol de cavadinha do Tietê, do Coutinho, tudo bem, mas do Tietê, hein? Seu time nunca tomou gol de cavadinha? Do Tietê, não. Paciência. O Vasco que vai aderir o Morumbi como casa oficial, né? Porque só ganha no Morumbi, ganhou do São Paulo lá antes da Copa do Mundo, depois não tinha ganho nenhum jogo mais. E outro voltou a vencer no Brasileirão no Morumbi ontem. 6-0, hein? Cadê o Mário Quintino? Será que o Mário Quintino tá de férias aí? Deixa os caras em paz. O Felipe Pereira mandou um zap pra eles. Mandou, né? Tudo bem. Tá? Tava tudo bem. Tava tudo bem. Pesado, né? O sogro de alguém aí que não tá bem. Nossa, eu não tive coragem de falar. Já começou. Não tem problema. Já começou. Eu não ligo, cara. Olha Pode só zoar. aí, chove áudio, hein? Pode zoar. O problema de zoar Santista é que os caras não ouvem, né? Não tem Santista, pô. O problema é esse. A sua tia que tá aqui apresentando o programa. Deve ser isso. O Carlão de Freitas foi maldoso, Chay. Falou que teve um gol pra cara torcedor do Santos. Louco, Parabéns. Legal. É pra rir? Minha mãe é Santista, hein? Minha mãe, eu liguei pra ela ontem à noite. Nossa, mãe. Eu falei assim, benção, mãe. Você pede benção? Eu falei, benção, mãe. Ela falou, 6, né? Eu falei, nossa, mãe, até quarta-feira eu te ligo. Ela não quis papo, não. Mas tá certo. Mas dói, né, cara? Você ligou pra quê? Pra sua mãe também? Pra conversar com ela, que conversar? Você quer tirar onda até na sua mãe, cara? É claro. Tem que ter o respeito. Bom, pelos lados de Campinas, os dois venceram, hein? Bom. Os dois venceram por 1-0, tanto a Ponte Preta, o seu jogo contra o Itabaiana, quanto o Guarani, o seu jogo diante do ABC. Não, o Guarani foi 1-0. Se você tirar os 3 que o Sport, que o ABC marcou. 4 menos 3? É 1.
1x0. Errado você não tá, não. Os 3 venceram por 1x0. O nosso bugrino aqui da redação, André Berenguel, tá bravo com o Andrei. Goleiro, De novo o Andrei, o Tiranossauro Rex Andrei, né? Mas parece contratar um goleiro aí. Aliás, falta criatividade no mercado. Foram buscar um corintiano pra vestir verde e branco lá na capital também, né? Mas vamos lá, a galera quer zoar, vamos zoar então. Vamos lá. Pelo menos, ó, aí, nós tendo goleiro, tomou 6, imagina se fosse o Everton no gol, hein? O goleiro é Nossa, ia tomar Mas o Everton 12. fez uma defesaça ontem, hein? Teriam sido os 8. Mas também, pelo tanto justo, que ganha, enfim. Atenção, hein? 19-9-9186-9070. Precisa disso. O único santista da bancada, Eliel Almeida, hoje quer receber áudios de carinho, conforto. Cara, mas é por isso que é legal torcer pro Santos, porque ninguém tem coragem de zoar. Vai zoar o quê? Por favor, torcedor do Palmeiras, lembra daquela eliminação pro Corinthians? Mandou aqui, Eliel, o que esse rapaz fez com o Fábio Scheibe? Não, o ouvinte mandou aqui, Eliel, toda vez que joga truco, toma 6. Porque a tia tá jogando do outro lado, né? Ô, Scheibe, já manda mensagem pra aquela galera que te mandou o inbox. Fala assim, pessoal, chegou o momento. É agora, porque momento, não vai ter vai outro. Chegar ainda. Não vai ter outro. Ainda. Não vai ter outra chance. Não vai ter outra chance. Mas enfim. Bom, não tá fácil a vida do coitado do Neymar, não, hein? Vamos ser honestos, hein? Nossa. E foi aniversário dela ainda esse fim de semana, ela chamou todo mundo, hein, Carlão? Verdade. Chamou lá todo mundo, hein? Na véio? Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. Chamou o povo inteiro. Chamou agitou tudo lá. E o menino Ney. No próximo final de semana é aniversário do filho do Neymar. Imagina o que aconteceu com o Neymar. Você acha que tomou o terceiro amarelo ou não, pra não viajar pra Bahia? Cara, não, mas aí tá vendo como você fala algumas coisas que não tem razão, Chay? Não, Scheibe, o Santos tem uma partida atrasada contra o Cruzeiro e joga na quarta-feira. O Neymar tá suspenso desse jogo e não do jogo contra o Bahia. O Santos tem uma partida. O Cruzeiro joga hoje. Como joga o Cruzeiro? Não sei se é o Cruzeiro, mas o Santos tem uma partida atrasada no meio de semana. É contra o Palmeiras, cara, essa partida atrasada. Não vai ser, não. Tem outra aí, pode ver. O Santos o Neymar vai jogar. No informe errado. Vocês estão querendo cutucar a gente de todo jeito. Para com isso. O Eliel tá abalado. O cara tá inventando o jogo do Santos pra poder passar logo a tristeza aí. Salve, amigos do Arena. Sou São Paulino, mas estão fazendo com o Santos é uma vergonha. Concordo. Concordo mesmo. Se estes hipócritas que comandam clubes históricos fazem isso, não merecemos nem ser hexa. Concordo. Tá certo mesmo. Aí terminou o jogo, olha que sacanagem. O Felca denunciou o Vasco, Carlão. Nossa, mano. Abuso dos meninos da vila. Sacanagem, velho. Isso vai ser difícil hoje o programa, hein? Vai ser difícil. O problema maior é que demitiram o Clébio Xavier. Pô, você esperou tomar 6 do Vasco pra demitir o cara, velho? Esperou tomar 6. Eu vou falar a verdade pra você. E do Vasco ainda, hein? Se tivesse perdido pra qualquer um, eu ficaria, mas do Vasco, não véio. Pela derrota pro Vasco, mas a goleada para o Vasco, né? Porque o Vasco é um time que está abaixo do Santos. Como que pode? É umas piadinhas. Vocês estão bem? Tamo. Pô, chato. Fui pescar no fim de semana, mas a maré não tava pra peixe. Que bom, né? Que bom, né? Que bom. Só pegou bacalhau. Pegou bacalhau. Boa tarde, Arena. Vocês estão bem? Então, o ouvinte mandou Ponte Guarani na Série B em 2026. O pessoal, o Guarani contratou um goleiro que tem 3 jogos e 7 gols. Pô, que sacanagem, velho. É criatividade, né? Eu não vou falar mais nada, não. Deixa. Bom, vamos falar desses assuntos, obviamente, envolvendo os clubes aqui da nossa cidade, Campinas. CBN, Campinas, Ponte Preta e Guarani venceram. Hoje estão na zona de classificação, mas tem Ipiranga e o Belo, Botafogo da Paraíba. Importantíssimo, hein? E se o Ipiranga vencer, tira o bugre da faixa de classificação, né, Carlão? Isso. O melhor resultado, hoje nós estávamos discutindo. É o empate. No empate. É o empate. Que o Guarani permanece no G8, o Ipiranga fica ali, o Botafogo não cresce, porque em o Botafogo vencendo é mais um concorrente, né? E aí atrapalharia a vida do Guarani, mas eu acredito até pelo momento do Guarani, a sequência, eu acho que apesar dos outros resultados, sempre ajuda, é bem verdade, mas acho que o Guarani vai classificar pelas próprias forças. Também acho. E você viu os jogos do Botafogo depois, Carlão? É Tombense, né? O Tombense já quase... melhor deixar o Botafogo quietinho e o lá. Anápolis, que também tá lá pra baixo também. Então, 6 pontos aí, muito possíveis. O Tombense já foi ou ainda não? O Tombense... Vai hoje, né? Ele tem 20... líder Caxias tem hoje. 12 pontos na 20ª posição. O Anápolis é o 16º com 19.
9, né? Então, se ele perder hoje... Isso é muito bom, velho. Sem o Verratti. Pois é, o Verratti não jogou ontem, hein? Se tivesse com o Verratti, teria sido 4 só. Tem vascaíno que não é assim tão fã do Verratti, não. Cara, mas posso falar um negócio pra você, Carlão? Porque assim, o primeiro tempo... Normal o jogo. Legal, olhei ali uma bobeada do Mike e tal. Aliás, as loucuras do Santos, né? 600 mil por mês, um contrato de 2 anos com o Mike. Mas tudo bem, né? O Zé Rafael tá dando pena do Zé Rafael também. Zé Rafael cansado, hein? Não, pra você ver como o Palmeiras libera jogador na hora certa, né? Que nem o Marcos Rocha também foi pro Grêmio. O Rafael Veiga também tá de saída. Essa geração aí, acho que já esticou o elástico, né? E aí o Mike toma nas costas, fica reclamando de pênalti lá, de domínio na mão, gol. Aí começa o segundo tempo, eu começo até animado, tá? Não. É o possível pênalti. Vai ter umas mudanças, rapaz. 14 minutos já tava 4-0, cara. É muita coisa. É um negócio assim, em 20 minutos o Vasco resolveu o jogo. É vergonhoso, cara. Vergonhoso. Mas ninguém tá falando nada, mas o Santos foi prejudicado no primeiro gol. A bola saiu ali do David também, que continua a jogada, depois cruza pro Piton. Saiu. Ah, mas fez 1-0, mas podia mudar o jogo ali. Mas também. Toma esse e sobra 5. Nós vamos fazer coisa, o quê? Às vezes a gente se empolga com o resultado, né? Por isso tem que tomar cuidado com o resultado. O Santos venceu o Juventude e venceu o Cruzeiro. Sim. Ele levou sufoco do Juventude no Morumbi e contra o Cruzeiro todo mundo viu o que aconteceu. Ok, venceu o jogo, 6 pontos importantíssimos que tiraram o Santos ali da zona do rebaixamento, mas defensivamente o time apresentou muitos problemas e ontem ficou constatado. Ah, pô, você viu a nossa dupla de zaga? Não precisa falar nada, né? Foi Luan pelo amor de Deus. Luizão. Luizão do Novo Horizontino, né? Pelo amor de Deus. Não, eu acho que o Santos entrou achando que ia decidir o jogo a qualquer momento. 60 mil pessoas, Morumbi lotado, jogando tranquilo. Aniversário de partidas do Neymar, lá 250 partidas, tava tudo a favor. Quando viu. Vocês podem me corrigir aí, teve um lance, acho que foi o Rincon que arranca com ela na direita, e o Neymar livre no meio da área. Livre. Ele sabe quando arranca na ponta, tem um zagueiro no meio e o Neymar livre. Pra tocar. Era só ele dar 2 passos com a bola e tocar pro Neymar, que era gol. Ia ser um 2-1, acho que seria nesse caso. Ele conseguiu acertar o zagueiro. Tinha um zagueiro no meio ali, tava o zagueiro na expectativa de cruzamento, o Neymar na área livre e ele na ponta da área. Sabe aquele toque que você dá tirando? Sim, eu deixo o cara na situação pra fazer o gol. Ele acertou o zagueiro. Aí é o reflexo, cara. E aí depois voltou o Guilherme. O Neymar deve ter olhado esse lance e falado onde eu tô jogando, com quem eu tô jogando. Mas enfim, né? O ouvinte tá falando pro Neymar abrir mão do salário dele e ajudar o time a contratar jogador. É profissional, né, meu amigo? Não é porque a sua empresa tá indo mal que você vai deixar de receber pra contratar mais coisas. Cada um tem o seu acordo. O Santos que fez a loucura, como tá fazendo aí com o Mike, como fez com o Zé Rafael e com tantos outros, né? Gasto que não tem, né? Montou um time que nem o próprio Galo. Olha o time do Galo, legal, tomou 3-1 do Grêmio, velho. Grêmio com 1 a menos. É igual o que acontece com o Corinthians também, né? O Corinthians tem um 11 muito bom, mas faltou alguma peça, acabou. O Corinthians hoje muito mal contra o Bahia, se superou, até fez um jogo razoável, mas sem os jogadores, as referências, sem Yuri, sem o Memphis, sem o Carrídio, é muito complicado. Corinthians, e aí contrata o Vitinho, aí contrata um jogador que eu não sei se ele vai dar conta do recado. Não, e o detalhe de tudo isso, o Carlão, é que tá segurando o Dorival. Aí daqui a pouco é eliminado numa Copa do Brasil aí pro Atlético Paranaense, que é esse o adversário, né? Aí vai e demite o Dorival. Vai trazer quem, gente? Vai trazer quem? É aquela falta de convicção que é peculiar do dirigente brasileiro, né? Vai muito. Ele é movido pela emoção ou pelas redes sociais. Perdeu. Não, manda embora. Quem vai contratar? Não sei. Manda embora. O problema é mandar embora. É igual as contratações também. Estava conversando com o Berenguel ali a respeito dos problemas dos nossos filhos aqui de Campinas. Não tem problema, o goleiro, não, vamos contratar. Mas você assistiu o goleiro jogar, você viu como o goleiro atua, né? A maneira, o comportamento. Vamos contratar, vamos mostrar para a torcida que a gente está contratando, está investindo e nem pensa na qualidade, o custo que pode acontecer na contratação de alguns jogadores. E tem também o fator Vojvoda, né? Tava todo mundo esperando ele ficar livre no mercado.
Livre. Mas que não abraça nada, né? Ah, mas ele também não é bobo, né? Ele analisa tudo que tá acontecendo. Agora tem que tomar cuidado. Ele não vai abraçar qualquer coisa, não. Aí o Santos já começa a falar de Tite. Esquece, não vai. Aí o que acontece? Pô, tá o Kleber Xavier lá, o filho nem vai embora também, o filho fica lá então, né? Mas não vai acertar, não tem quem acertar agora. Aí daqui a pouco aparece um estrangeiro aí, Sampaoli, ou um outro da Argentina que fez sucesso lá. Gesualdo. Aí pega lá um de Portugal. Então, assim, aí vai ficar nessa. Aí passa 3 jogos, 3 derrotas, demite. Aí vamos tentar o Tite. Não, Voivoda, não. Então vamos lá na Europa. Aí tem um outro português lá. Não. 3 jogos, tchau. Aí vai terminar o ano com 200 treinadores. Contrata por contratar, contrata pra torcida, contrata sem nenhum planejamento. Eu não vou nem falar do choro do Neymar, porque cada um tem uma interpretação. Aliás, chora o Neymar porque perdeu, aí eu choro o Felipe Bastos porque o Vasco ganhou, tá uma choradeira. Lédio Carmona, os olhinhos encheram na água, hein? Mas assim, você segurou. É bonito o texto, né? Parecia um amigo nosso quando joga um time da mesma cor, da mesma faixa transversal, só que de outra cidade. Eu achei de outro estado. Eu achei bonito o texto do Léo. Claro que acha mesmo. Bonito, mas ele mesmo se aplica à inferioridade, né? Como o Vasco tá ficando cada vez menor, né, Carlão? Mas isso se deve a administrações, né, terríveis, né? O que o ouvinte tá mandando de áudio aí, Bolacha? Vamos começar. Põe no áudio, vamos ver. Fala, pessoal do Arena, Maurício da Vila União. Ô, Maurício. Eliel, já acharam o time do Santos? Acharam. Falou que eles se perderam na terra, tava desnorteado. Vou te falar onde tá. Já acharam o time? Acharam. Onde que eles foram? Vou contar já. Fica ouvindo aí que eu vou contar. Não desliga, não. Mais um. Ixi, esse discursinho do Eliel de abertura aí, pelo amor de Deus, hein? Tá parecendo aqueles caras que defende político corrupto. O meu rouba, mas o senhor também roubou. Perdeu de 6, mas o outro perdeu não sei o que tem. Não. Léo, pelo amor de Deus, assume aí já era. Não dá essas desculpinhas esfarrapadas não, furada. Não tô dando não, cara. Normal, perdeu. Mas não gastamos milhões aí pra perder no rival em casa. Não tem, né? Não gastamos milhões pra perder pro rival em casa, né? Mais um. Não perdemos pro Bahia. Boa tarde, hoje a peçaria tá boa. Só quem fala é o Dom Marco de Americana. É que pague hoje. Olha, o Santos só perdeu de 6-0 ontem por causa do Neymar. Por quê? Se o Neymar não estivesse em campo, o Santos jogaria muito melhor. Vocês podem ter certeza disso. Eu não acho, mas tudo bem. Vai nessa. Ainda bem que é a sua opinião. Vai, rapaziada do Arena, Paulo Vinícius Campinas aqui. Rapaziada, eu vou contar a história de um amigo meu, conhecido. Talvez vocês se identifiquem. Tem um amigo que há tempos atrás, ele torcia pro Palmeiras. E aí ele viu o Palmeiras tomar goleada de 6. Nossa, pro Curitiba, tomar goleada de 6 pro Goiás. Aí ele falou, não aguento mais. Desisto, vou trocar de time. Aí ele mudou pro Santos. E o Santos tá fazendo o quê agora? Tá tomando de 7 do Inter, tomando de 6 do Vasco. Meu amigo, tá fácil pra você não, hein? Eu não sei de quem ele tá falando. Não, é um amigo dele, ele falou. Enfim. Falou que é um amigo dele. Falou, só se encaixa aqui. Eu não consegui encaixar, não. Ai. Mais um. Bora. Boa tarde, pessoal do CBN Arena. Flávio aqui de Campinas, vascaíno. Vocês ficam puxando o saco do Santos aí, defendendo o Santos, que é paulista. Fica agora aí desmerecendo o Vasco. Certeza. Só porque o Vasco ganhou de 6-0 do Santos. Vai ouvir a CBN Rio, velho. O time de Campinas tá uma porcaria. Mexe com os meninos aqui não. Deixa os meninos daqui quietos. Vamos ser mais humildes, galera. Aqui mais humilde, ganhou um joguinho e quer vir tripudiar. E agora eu vou me juntar ao Eliel, porque deixa os meus... Vai ouvir a CBN Rio. As duas vezes que o Vasco veio aqui no Brinque, no Moisés, tomou, papai. Tomou. O Vasco não é tudo isso também, não, hein? Dá uma segurada aí. Deixa a minha ponte, meu Guarani, quietinho aqui. Dá uma segurada aí. 7. Vai nem embora, rapaz. Tomou de 6 do Flamengo outro dia. Só me faltava essa. É o Eliel que é pazoar. Deixa os meninos aqui. É 777. Não é Vasco, não. Vai devagar aí, ó. Mais um. O Vasco reencontra o Nenê, né? Nenê, juventude, o Nenê. Quero ver o Vascão outra vez. Essa alegria vai durar bastante, hein? Fala, amigos do Arena. Boa tarde, Edu de Barão. Quem vem? Edu. Acho que 2 coisas aí. Uma foi a contratação do Clint Xavier, né? Foi bem contraditória. Não. Vocês na época também Kleber. falaram Xavier. já que poderia ser uma
grande besteira e foi, né? Foi. Dá pra ver aí que foi. O Santos não conseguiu fazer nada. E a outra é do jeito que tá. No grupo da segunda fase da Série B, temos Ponte Preta e Guarani, é isso? Não, Faz dois não. grupos? Não. Só pra me situar aí. Por enquanto não, Futebol campineiro. Hoje não, né? Classifica 8 e faz dois Sábado grupos. sim. Sábado estava dando, porque o Guarani estava em 7º e a Ponte estava em 3ª, né? Agora não, porque a Ponte está em 4º e o Guarani está em 8º. A Ponte está em 3º e o Guarani caiu para 8º. Estava em 7º. Porque o grupo como é, ouvinte, é 1º, 4º, 5º e 8º. Grupo 1. O grupo 2 é 2º, 3º, 6º e 7º. Isso. No sábado estava dando essa combinação, porque o Guarani estava em 7º e a Ponte em 3º. Hoje, se o campeonato terminasse agora, 1º, Caxias, 4º, Londrina, 5º, São Bernardo e 8º, Guarani. Não precisava nem jogar, né, Guarani? Aí se o outro grupo... Náutico. Nossa. Ponte Preta, Floresta e Confiança. Nossa, a Ponte ia viajar, hein, velho? Nossa, Meu Deus. Não, já joga ali no Recife. Fica lá já, nem vem. É igual a nossa caravana que vai pra Tombos, né? Capitaneada por Eliel Almeida. Nem vem. Já até alugou o carro, você tá sabendo? Ô, Fabião, você tá sabendo dessa, né? Todo mundo Claro, tem escalado. uma coxinha boa, que o Rafael Pio sempre conta, uma coxinha boa lá em Tombos Então, também. todo mundo escalado. Tombos, não tem jogo do Palmeiras não, filhote. E sai terça-feira pro domingo, hein? E olha essa coincidência que eu acabo de ver aqui, viu, Eliel Almeida? Uou! 4K! Não trouxe as datas festivas do dia 18 de agosto, mas hoje, dia 18 de agosto, é Dia Nacional do Estagiário. Kleber Xavier, então, foi... Olha que maldozão! Ô, Fabião. Tá no ar o Arena CBN, vou lá achar. 4h27. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. 4h28. Ainda bem que o ouvinte foi calmo, né? Nem muita gente caiu nesse papo do loop. Calma. De ficar mandando mensagem. Pode, tem mais um monte aí, ó. É só soltar no ar, nós vamos até o fim do programa. Eliel, tem informação já. Vocês estão bom? Bom, Grande abraço pra você, viu? Obrigado. Acabou já? Não, mais um. Oi, será que tem vascaíno pra ligar aí ou mandar uma mensagem falando vai Vasco? Não tem. Vai, mais um. Tem mais um, manda mais um. Eliel. Oi. Olha pra sua mão, tem 5 dedos. Acrescenta um da outra. É o resultado do seu Santos. Obrigado. Rapaz, é triste. Obrigado, era só isso? Que mais legal, um. Hein? Boa tarde a toda a CBN, aqui é Valmir de Hortolândia. Valmir. Eu quero que vocês me respondam uma coisa. Por que só o Neymar chora quando o Santos perde? O resto do time do Santos não chora. Guilherme não chora. Ele tem sentimento. Brazão não chora. É isso. Um abraço a todos. O Neymar tem sentimento, meu amigo. Essa que é a grande verdade. Os outros não têm identificação com o clube. Não cresceram ali, não sabem o que é isso. A Vila Belmiro. E não foi só o Neymar que chorou, não, viu? Não queria falar, mas... Teve uma galera. Teve uma galera. Fala, Chay. Muita gente. E a primeira informação referente a técnico do Santos, o Ramon Dias, argentino, recusou o Santos, procurou ele.
E o argentino prefere continuar no Olímpia do Paraguai, assumiu recentemente o time paraguaio. Ramon Dias, ex-Corinthians, então não vem pro vai ser difícil, hein? Mas vamos continuar por uma hora, acha, pô. Acharam aí pra time que tá devendo pra todo mundo? Não vai achar pro Santos? Por uma favor, hora acha. Mais um. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. O Santos só perdeu de 6 por causa do Neymar. Se não tivesse o Neymar, ia 12. Concordo. Abraço ao Gramari. Ô, Gramari. Sentimentos à família do Gramari, perdeu a irmã, né? Então fica aqui nossos sentimentos. Mais um! Boa tarde. Boa tarde. É inacreditável vocês, jornalistas esportivos, ainda acreditando que o Neymar é a salvação da seleção e vai ganhar a Copa do Mundo pra nós. Tem razão, ouvinte. Gente, desapega, filho. Desapega. Enjoei. Eu também. Não. Sai fora, certa fora, moçada. Hoje a gente tem que colocar todas as fichas no menino Felipe Coutinho. A expectativa é... Bom, vou ficar quieto. Repórter CBN. Segunda-feira, 18 de agosto de 2025. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que as alegações de que há uma ditadura do judiciário no Brasil são feitas por quem nunca viveu um regime autoritário. Segundo ele, não há falta de liberdade no Brasil e a discordância faz parte da democracia. O ministro ainda negou que vai se aposentar após sair da presidência da corte. Barroso vai deixar o cargo em setembro e o novo presidente do STF será o ministro Edson Fachin. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a determinação que garante o direito de pacientes recusarem transfusões de sangue por motivos religiosos. A decisão rejeita um recurso apresentado pelo Conselho Federal de Medicina. O entendimento deve ser aplicado em todos os tribunais do país. As inscrições para o vestibular FUVEST 2026 foram abertas hoje e vão até o dia 7 de outubro. O processo seleciona os futuros estudantes dos cursos de graduação da Universidade de São Paulo. Os interessados devem se inscrever no site da instituição. A taxa de inscrição custa R$211. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai assinar um decreto para proibir votos pelo correio e urnas eletrônicas. Ele pretende tomar a medida antes das eleições legislativas de meio de mandato de 2026. A ação pode enfraquecer o eleitorado democrata, porque muitos americanos de baixa renda, tipicamente de oposição aos republicanos, enfrentam dificuldades para votar de forma presencial. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h34, informações das estradas. Leandro Lopes, boa tarde para você. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvintes do Arena. Sistema Anhanguera Bandeirantes, as duas rodovias seguem tranquilas nessa tarde de segunda nos dois sentidos, capital e interior, sem ocorrências. Na rodovia Dom Pedro I, no trecho de Atibaia, obras da terceira faixa da rodovia acontecem na altura do quilômetro 82, com interdições na pista sul. No local, a liberação do trânsito pelo acostamento sempre ocorre lentidão na pista. Na região de Campinas, nos dois sentidos, sentido Jacareí, anel viário Magalhães Teixeira, o trânsito vai bem. Santos Dumont, colisão de veículos de passeio sem vítimas, sentido Campinas, no quilômetro 56 em Indaiatuba. Motorista reduz a velocidade no trecho. Zefirino Vaz, em rodovia Campinas-Mogi, o trânsito vai bem nessa segunda-feira, Eliel. Perfeito, Leandro. Obrigado pelas informações. Você volta já já no ponto final. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Ele tá ficando nervoso igual o Chave aquele dia, viu? Vai dar problema. Vai dar problema. A nossa equipe ama demais. A nossa equipe pensa com o coração e fala com o coração. Mais um! Fala, galera do Arena, beleza? Marco Teixeira do Residencial Cosmo. Ei, Eliel, hein? Chupa, Eliel. Opa, aí. Toma que é de graça. Olha só. Mais um. Vou te falar. Cadê o filtro, velho? Cadê o filtro? E aí, galera do Arena. Olha aí. Ademar Valinhos. Tá sussurrando, né? Neymar é um artista, hein? Pelo amor de Deus, hein? Quem acreditou naquele chorinho lá, hein? Pô, se o cara não chora, é criticado. Tá pior se do chora, que o dia é que ele criticado. chegou lá na Vila lá pra se apresentar. Pô, ficou esfregando o olho até que conseguiu tirar uma lágrima. Pelo amor de Deus, Então ele vai virar chora pra ator, nós esse aí, cara, ô, né? artista. Futebol já foi mesmo, né? Agora vira ator, quem sabe dar certo, né? Já foi sim o futebol. Vai ver a hora que pegar os 6. Mais um só, Bolacha, pro homem ficar bravo. Ele tá ficando nervoso, hein? Ele já me deu uns 3 chutes aqui. Tarde, pessoal. Tudo bom? Aqui é o Freitas aqui, ó. Trabalho aqui, ó, na peixaria aqui do Mercadão. Rapaz, hoje não vendi nada hoje aqui. Hoje não sai peixe de jeito nenhum. O Santos entregou 6 ontem. Meia dúzia, fresquinho. 2 foi pra sem tia, limpar né? nada. Deus do céu. Vai ser difícil essa semana. Um abraço. Esse cara da peixaria do Mercadão. Bom, acabou a palhaçada? Não, tem mais um monte aí, ó. Tá. Vamos mais um, porque senão... Brother da CBN, Levi de Limeira. Olha ele aí. Amigos, eu não torço pelo Santos, não. Torço pelo Tricolor, São Paulo. São Paulo vai bem, obrigado. Opa! Meu amigo, é de dar pena, é de dar dó. Isso é verdade. O que fizeram com o Santos, hein? É de dar dó o que essa diretoria incapacitada fez com o time, hein? Concordo. Olha, o Neymar chorou ali, foi mais de raiva, viu? Também. Chorou também mais acho. de raiva Também do acho. que de pena do time, viu? Também acho. O que eu fiz na minha vida? Voltar da Europa pra cá pra entrar nessa situação aí. É paixão, né, velho? E o Santos vai cair. Tem sentimento, né? Não, Vai aí também voltar não. pra Série B. Não, aí também não. E Vai, depois, para, quando não. cai 2 vezes, amigo, pra voltar pra Aí Série também. A. O Santos não tá na zona de rebaixamento. Vai ser um Não, sufoco. o Vasco tá Abraço, atrás. amigos. Não, tá tudo tranquilo. Esse negócio de cair também não. Perdeu, beleza. Mas cair não vai cair, não. Vamos com mais um. Boa tarde, rapaziada do Arena. E aí? Ô, Eliel. Cabeça inchada, Eliel. Inchadaça. Mas, viu? Fica tranquilo. Os ossos do Pelé, do Pepe, do Coutinho devem estar... Não, o Pepe tá vivo, cara. Hora, Pepe não tanto faleceu rolar ainda. no túmulo. Louco. Tanto rolar no túmulo, gastou os ossos dele de raiva. O Pelé tudo bem, agora o Pepe tá vivo. Tá vivo, cara. Ô, louco. Pelo amor Meia de dúzia. Deus. Fala isso não. Santos, Pode ter tido ali um batimento um pouquinho a mais. Ah, ele tá bem senhorzinho. Mas Nossa, assim, não, ele ainda não. tá aqui. Pelo amor de Deus. Lúcido. Canhão da Vila. Vamos com mais um? Alô, rapaziada do Arena. Boa tarde. Aqui Fábio Natali de Americana. Olha, coitado do meu pai. Meu pai é santista, evidentemente. Ele é velho. Então, ele é santista. Cara, coitado. Ninguém quer assumir o BO O problema agora. não é perder de goleada, é perder de goleada pro Vasco, né, velho? O Vascaíno O ficou mais bravo quando falou feio isso. que O Vascaíno. encoxar a sogra... Opa! Ô, louco, velho. Ô, louco. É mais feio do que o quê? Deixa, não, mas vai mais um. Esse jogo do Neymar representa o quão pequeno ele é. Ô, Ele louco. pode ser um grande Gente, jogador, mas amor de continua com a atitude de moleque. Pô, vocês estão me deixando É nessas nervoso, horas velho. que tem que levantar a cabeça e levantar a moral da equipe. Pô, se o cara Coisa não que ele chora é porque não tem conseguiu fazer. coração. Se ele termina o jogo dando risada, chamando todo mundo, é porque ele não tá nem aí pro Santos. Se ele chora é porque ele é moleque. Tem que levantar a cabeça. Vocês querem o quê também do Neymar, velho?
Vamos ser honestos, vocês querem o quê do Neymar, velho? Entendeu? É ex-seleção, de sentimento é agora, ex-jogador, virou ator, virou não sei o quê. Pô, o cara não pode fazer nada, que tá tudo errado, velho. Verdade. Vocês querem o quê do Neymar, então? Eu quero mais um áudio, para, velho. Mas é impressionante, né? A antipatia que pegou o Neymar com a galera, né? Ah, mas a criançada gosta, a molecada gosta dele. Fala, Não sei galera não, do viu? Arena. Fábio de Limeira. Santos não vai mais não, Eliel. Vocês tiraram tanto sarro dos Fábio Scheibe, olha agora o que aconteceu. É aquilo, né? Um dia da caça, outro do lenhador. Pelo menos não pagamos milhões aí, Eu nem né? lembrava que o Santos tava jogando ainda. É, né? Nem lembrava. Mas nós vamos lembrar você já. Fica... Lembra. Vamos lembrar. O Fábio Scheibe tá de brincadeira. Não, Ivo, vou falar a verdade pra você. Vai, calma. Futebol é cíclico. Futebol é momento. Não dá nem pra zoar o Santista. Deve ter 2 caras ouvindo o programa. Tranquilo. Vamos ficar tranquilos. Pelo menos não somos uma colônia portuguesa. Tamo lá, tamo bem. Tamo jogando. Tá bom. Jogando. Ah, peixão. Ô, Carlão, fala dos times de Campinas aqui, que eu não quero falar dos times de São Paulo. O lado positivo, claro, as vitórias, né? Hoje integram o bloco dos 8 primeiros colocados. A Ponte fez o que tinha que fazer, venceu, não jogou bem, vive esse momento efervescente. Não jogou bem, Carlão? Não, jogo ruim, Léo, jogo fraco. É que o adversário era frágil. Fraco também, mas um jogo terrível, né? Valeu a vitória, a classificação, agora a Ponte tem um pouco de tranquilidade aí para rodar o elenco e a diretoria cuidar da obrigação dela, que é pagar os caras. O Guarani, uma vitória emocionante, uma vitória digna, uma vitória de quem vai se classificar, só que também deixou uma pulguinha na orelha do torcedor por causa do goleiro, né? O André, a gente tanto... Você acha que falhou, Carlão? Nossa, mãe. E o gol que não valeu, então? Meu Deus do céu. E olha que a gente eu e Lupe aqui abrimos uma ONG em defesa do André, mas acabou não dando certo. E hoje eu dou a mão à palmatória. Realmente é um goleiro que passa em segurança, é um goleiro que agora, na hora decisiva, é perigoso tê-lo como titular, por isso o Guarani ainda está no mercado. Agora, é aquilo que a gente falou com relação ao Santos. E quem vai contratar? Será que o cara observa o histórico do goleiro, o que ele já fez, o que ele pode fazer? Porque, infelizmente, ele está comprometendo e comprometeu lá em Natal. Por sorte, por competência, o Diego Torres jogou muito bem, Brunão jogou muito bem, né? Mirandinha foi bem, sistema defensivo, tirando o goleiro, também teve um comportamento aceitável, e o Guarani voltou com a vitória, voltou com os 3 pontos, e eu acho que tá ali com o bico pra cima pra levantar voo rumo ao G8. Já está, aliás. Eu acho que o Guarani classifica, cara. Também acho, a tabela também, ela ajuda, né? Porque o Guarani tem o Confiança em casa, segunda-feira, jogo inegociável, brinco de ouro, eu espero lotado, e aí depois define lá com o Tombense, quem sabe de repente até um empate. O Marcos Ortiz mandou algo hoje, né, na hora do almoço, que de repente uma combinação de resultados, o Guarani em vencendo Confiança também pode até garantir a classificação para a penúltima rodada. Só tem que aguardar o jogo de hoje, né? O jogo do Ipiranga e Botafogo. Esse é importantíssimo. Aí depois começa a fazer conta. O que não pode acontecer hoje, Lu? O que não pode acontecer hoje é o Ipiranga vencer. Porque se o Ipiranga vencer, aí o Guarani sai do G8. Agora, se o Ipiranga perder pro Botafogo, o Botafogo ele cola ali no Guarani, mas o Guarani fica no G8. Agora, o melhor dos mundos é o empate, porque segura o Ipiranga, na verdade segura o Botafogo, e o Ipiranga continua ali, numa sequência negativa. Boa. Mas é o resultado mais agradável pro torcedor do Guarani, é o empate. O jogo acontece hoje 7h30 lá em Erechim. Conheço Erechim. Eu também. Bastante sufoco lá, hein? Você tava, né? Tava. Eu lembro. Ô, Chay, 3 horas da manhã, um pouco do jogo aí que você viu ou não? Da Ponte Preta foi um pouco arrastado, né? A Ponte acabou fazendo o mínimo necessário para ganhar também, mas foi muito desorganizada, né? Marcelo Fernandes está entrando agora, mas esses 2 jogos aí vão ser importantes para ele conhecer mais o elenco, apesar que na próxima rodada com o CSA um monte de desfalque já, né? O pessoal tomou cartão amarelo, não vai poder jogar, mas contra o Londrina na última rodada já é um aperitivo aí do quadrangular final. O Londrina vai classificar também. E o Guarani fez um jogo que precisava, né? Um jogo de superação, apesar de ter feito 4 gols, tomou 3 também. Tem que ficar esperto na zaga para um time que está na zona de rebaixamento. Mas o Guarani está trilhando o caminho aí que vai conseguir a classificação. Tudo passa pelo jogo contra Confiança, né? Confiança está brigando com o Guarani ali também. O Guarani não pode nem pensar no empate. Caso aconteça um empate, fica complicada a situação.
São 8 times por 3 vagas, né, Eliel, na verdade. Tá gostoso São 8 times esse por fim 3 de vagas. série, hein? E outro octogonal vai ser legal, porque aí só tem time tradicional, né? Ó, e tem o Floresta ali. Floresta não é. Floresta é o intruso. Tem uma informação legal do último bolacho que eu te mandei aí, o ouvinte falando a respeito desses últimos 3 jogos do Guarani. Tá bom. Boa tarde. Não sei se o Guarani vai se classificar ou não, mas pelo menos nos últimos 3 jogos ele conseguiu uma façanha. Estar atrás do placar e trazer pontos positivos ainda. Um abraço, Carlos. Ele saiu perdendo no derby, empatou. Ele saiu perdendo contra o Ipiranga, virou. E ele saiu perdendo, contra o ABC. Ele saiu na frente. O ABC saiu na frente. O ABC ele saiu na frente, mas depois sofreu a virada e teve que correr pra vencer. Então, assim, teve que... Em alguns momentos do jogo, o Guarani passou por dificuldades estando atrás do placar. O problema vai ser, e eu não gosto de ficar, porque dá a impressão que a gente pega o goleiro pra Cristo, né? Mas, infelizmente, ele tem comprometido. E o jogo de segunda-feira é um jogo fundamental pro Guarani se classificar. E se o André estiver entre os titulares, já vai criar um clima ali de insatisfação, de questionamento. Foi assim contra o Ipiranga. Mas vai por quem, Carlão? Então, porque o reserva também não é confiável, né? O Fred Conte também não é lá, né? Tá chegando um. Parece tá que chegando. É o Dalberson. Então. Deixa eu pegar aqui a ficha dele. É melhor manter o André, então, né? Não, mas o Dalberson tem um histórico legal. Ele tá passando na frente do brinco lá, pegaram ele lá, pô? O Dalberson vai na coletiva comigo, viu? Você vai na coletiva comigo dele. Vamos ver. Tô brincando. Aí foi a perguntinha. Você passou aqui na frente e contrataram? Tá falando aí do Principado, pô? Ó, o Dalberson, ele tava no América Mineiro. Ele fez 3 jogos esse ano só, mas ano passado foram 26. No CSA em 2023, 38. Passou pelo futebol de Portugal, Brusque, Joinville, da base do Cruzeiro. Sei não, hein? Tomou quantos gols nos últimos anos, Lu? Nos últimos anos? Aqui nos últimos jogos ele tomou 7 em 3. Uma média não é legal, mas aquele tomou recado, 2, né? Tomou 2 do Botafogo de Ribeirão. Critério pra contratar, porque aí fica aí contrata. Quero ver pagar a dívida vai ficando gigante. Vamos classificar, tamo aí, contratando, e aí depois pra pagar, né? Exemplo a gente tem, só ir lá pra cima, né, Léo, como você gosta, né? Só pegar a Avenida Ayrton Senna ali, ele vai fazer a mesma situação, vai os 2 no banco pedir empréstimo. E com a chegada do Dentinho e do Dalberson, acho que é 41 jogadores contratados esse ano, é isso, Lupe? Se você não estiver errado, acho que vocês trouxeram isso daí esses dias. É muito jogador, né, cara? Eliminado da Copa Paulista agora, né, também. Aliás, hein, isso aí que o Fábio Cheb falou, que vergonha, hein? Você escreve um time pra disputar a Copa Paulista com o objetivo de ser campeão pra pegar a vaga na Copa do Brasil. E detalhe, hein, a maioria desses jogadores do Guarani, que disputaram a Copa Paulista, eram jogadores que estavam até outro dia no elenco da Série C, que começou de uma forma terrível. E, aliás, o Guarani hoje só não está classificado por conta da campanha do início da Série C. Demorou 5 jogos para conseguir um ponto. Então, olha só o tamanho do prejuízo que o Guarani teve de participar da Copa Paulista. A gente aplaudiu, é legal, é show de bola. Mas tinha que entrar para ser competitivo. Mas ali revelou um japonês, né? Não, o japonês eu acho que é a notícia boa, né, do Guarani na Copa Paulista, porque o resto... Bom, 4h48. Tem mais um aí? Vamos com mais um áudio do torcedor. Fala, meus queridos. Fala, meu amigo. Arena. Isso. Cara, é só o Santos ganhar de um time grande aí, né? Que não seja o Corinthians. Nesse caso ele não é grande. Tá tudo normal, irmão. Exato. Ganhar aí do Palmeiras, do São Paulo, não faz essas coisas também não, né? Vai ganhar um time grande aí, como Botafogo, Flamengo, coisa assim, entendeu? Volta tudo normal, o Neymar dá um showzinho, todo mundo puxa o saco dele, é sempre assim. É isso. Eu tô falando, não é hoje, não é mais de hoje. Um só, Bolacha, mais um só, vamos lá. Não fica bravo. Não tô não. Quero a conta bancária do Neymar, só isso. Eu também. Somos 2. Ó, o ouvinte mandou o rebote aqui, eu já tô bem, já. Não precisa ser a conta bancária, não. O Lélios. Alô, Lélios. Grande abraço. Ele falou assim, dar risada do Santos é fácil, o difícil é parar. Eu vou te mostrar como para. Calma. Deixa eu ver aqui, esse aqui, como é que ele chama? O Rafael.
Boa tarde, Arena. O Eliel veio hoje? Quanto que é 3 vezes 2? Vou te falar quem vai responder. Calma. Tem mais um áudio, Bolacha, por favor. Alô, galera da CBN. José Luiz de Hortolândia. Que nos Rapaz, que traulitada que o Santos tomou, hein? Pesado, hein? Minha nossa. Fizeram a Serra de Santos fazer uma linha reta pra descer correndo, pra ninguém ver. Rapaz, fiquei até com dó, de verdade. Não precisa a gente não quer ver um grande, né? De tempos na situação que está. E o Santos está pagando o preço de uma administração incompetente no passado. Tá bom. É uma pena. É uma pena porque esses meninos poderiam estar brilhando, inclusive Neymar. Abraço. Valeu, obrigado. Ele tá do seu lado, hein? Não, legal, obrigado. Então solta mais um, Bolacha. amigo. Foi um gol pra cada filho do Neymar? É isso? Nossa. O pessoal tá criativo. Será que se continuar, eu vou sair do programa. Não. Se continuar, eu vou sair do programa. Não, já parei. Não, isso é... Vamos pro intervalo aí, Bolacha. Eu já parei aqui, ó. Já perdeu, já tomou de 6, Ô, Léo, só confirma pra mim se é verdade que o Neymar tomou o 3º cartão amarelo para não viajar na final de semana e curtir o aniversário do filho. Entra no Google aí, vê se foi, é verdade. Foi o que eu falei, pô. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Olá, internauta que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais. E toda aquela burocracia. E ainda dá Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. A seleção brasileira venceu a Bulgária e conquistou a medalha de bronze no Mundial Sub-21 feminino de vôlei. A seleção, que é treinada por Vagnão, que é auxiliar do técnico Zé Roberto Guimarães, fechou o Mundial na 3ª colocação de vôlei. E aí? E quem venceu a disputa lá na Indonésia, sabe quem foi, Carlão? Sabe quem foi? Foi a Itália, que venceu o Japão por 3-2, Bolacha. Que legal. IGA Atacado, tudo para abastecer sua casa. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa Arena CBN.
4h54, de volta com a Arena CBN, ainda bem que tá acabando, hein? Mensagem aqui, ó, no final 25-24, ele é o meu irmão. Grande. Aqui é Marcel. Opa, Marcel. Vamos falar do Guarani. Vamos. Olha, se o Vasco tivesse jogado contra o ABC, seria A, B, C, D, E, F, seria. Abraços. Vou te mostrar a sopa de letrinha. Você viu que a torcida do Santos protestou, virou de costa, né? Só tinha um cara que não virou de costa. Ele tava com medo de tomar o 7º do Vasco. Pô, 7-0 do Vasco. Não dá. Mas eu achei um protesto inteligente, né? Dar as costas pro mas clube. agora eu vou falar sério pra você. Quer dizer muita coisa. Não, cara, 50 mil torcedores. Se você pegar 4 milhões de renda, público, o Santos, ele tinha maior média até do que o Palmeiras, eu não me lembro agora, o Palmeiras acabou colocando mais torcedores, mas o recorde do Allianz era do Santos, naquele jogo contra o... Esqueci o adversário. Água Santa. Ceará. E colocou 50 mil pessoas no Morumbi. Cara, aí vai e perde de 6. Impressionante. Eu acho que se o Santos... mas é normal perder, eu não sei porque que vocês se estranham assim. Não, perder é normal. Normal perder de 6. Mas de 6 não dá. Não, mas tá louco? Tá louco? Gente, perder de 1-0 ou de 6-0 não muda nada. Vale 3 pontos só, tá? Vale 3 pontos. Só queria deixar isso claro, entendeu? O problema é quando você perde pra time que tá devendo marmita aí, que não sei o quê. Esse é o problema. Gente, mas assim... Não, mas não. E tem uma teoria, inclusive meu amigo Paulo do Vale que mandou aqui. Paulo do Vale. Se eu jogo num time, tá 5, eu já começo a falar pros caras, vamos acabar pra receber cartão vermelho, porque com 3, 4 a menos acaba o jogo, né? Aí acaba o jogo por conta do número de expulsos e acabou o vexame, 5-0, vambora. Aí vai entrar na história porque o jogo terminou com o número de expulsos. Mas é melhor assim do que 6, expulsa 2, toma mais 2, né? Fica com 9 jogadores, até expulsar o 7º. Mas aí tem que combinar certinho. Recebeu o vermelho, saiu, já vem o outro e já vai expulso. Põe a mão na bola. Aí o campeonato acaba ali, né? Claro que não, pô. Tem jogos depois, E aí você perde 4 jogadores pro jogo seguinte. Não faz sentido. Tem que perder, perde quanto foi, ponto. A Ponte armou uma dessa uma vez no Morumbi aí. Geninho era o treinador. Lembra aquele São Paulo do Tele? Atropelando. E começa, 1 é expulso, 2, 3, o Geninho falou, cai, foi lá, caiu mais um, acabou o jogo. Fala sério, cara. Verdade, pô, vê aí a Ponte Preta do Geninho, isso aí foi 91. Se fosse de 92, outro time... aí o Ponte Pretano aí me ajuda, foi vexatório. Te ajudo. Se fosse de outro time que o Carlão tivesse fazendo a referência, eu diria que ele tinha grande chance de estar equivocado. Mas depois do que eu vi no fim de semana... Pode confirmar aí. O detalhezinho que vazou na foto, certeza que ele tá certo. Tava da hora lá, Tava. Aliás, que ficou legal foi lá. Foi lá em cima o churrasco, né? Ficou, dá pra fazer um barulhinho lá. Né? Eu vi. Copo já vai ter, né? Não, é para todo mundo. Eu gosto. Bom, hoje não tem o sarcófago, Lupe? Hoje nós tivemos um problema com o episódio 93, corrida número 10, mas amanhã volta a programação normal, o sarcófago, com as reportagens que foram exibidas durante aí as últimas edições. Lembrando que em 2025, edição de número 40, hein? Você já se inscreveu ou não? 40. Não. Tá perdendo tempo. Tô, mas a integração tá ganhando tempo. O Carlão foi em 95, tava 4-0 no primeiro tempo. Isso aí, tá e vendo? A Ponte fez um cai-cai. Nojento, né? Que é isso? Brigatti era o goleiro. Brigatti, é verdade. João Brigatti, goleiro. Geninho, porque o que me marcou foi o Geninho. O frangueiro, de acordo com o William Cabelo. Mas Geninho, Nossa, o Cabelo saiu daqui. Assinou isso aí, esse vexame aí, esse boletim aí. Perfeito. O São Paulo empatou, né? 2-2, o goleirão também pediu, né? Deu nos pés ali do Lucas Lima, mas 2-0, São Paulo buscou e trouxe o pontinho aí no Campeonato Brasileiro e fica forte pra Liberta, que amanhã é contra o Nacional, hein? Ô, Carlão, você tem uma dica pra dar? Eu tenho, né? Ainda mais depois desse final de semana trevoso para alguns, de felicidade para outros. Na BYD Daruge, o que já era inovador continua evoluindo. Se você achou que a experiência elétrica parava no volante, é porque ainda não conheceu tudo o que a BYD oferece. Mais do que dirigir é sentir o silêncio, o conforto e a tecnologia embarcada em cada detalhe. Dos sistemas inteligentes de assistência à condução ao acabamento premium, tudo foi pensado para surpreender. E com a BYD Daruge você conta com uma equipe especializada pronta para te ajudar a escolher o modelo ideal, com test drives personalizados, pós-venda de excelência e toda a confiança de uma marca que lidera o mercado global de eletrificados. Descubra o que vem depois do primeiro passo. BYD Daruge, sua mobilidade redefinida. Acesse
www.biddaruge.com.br. O ABC demitiu o técnico Rodrigo Santana, hein? Faltando 2 rodadas, olha o estrago que o Guarani fez lá em Natal. Aliás, o Guarani na vida do ABC... Quando começa a acontecer isso aqui, você já sabe o final, né? Já. O auxiliar técnico vai para as 2 últimas rodadas. Ele tá com a cara já tá... Tombense, ABC, eu acho que... O ABC caiu, hein, gente? Retrô, né? Retrô também. E o Retrô a gente achava, né, que... Nossa, oitavas de final da Copa do Brasil, que não sei o quê, também vai ser rebaixado. Aliás, né, Lupe, hoje à tarde, a gente falando dos próximos jogos dos nossos meninos aqui de Campinas, CSA e Confiança, Copa do Nordeste. Copa é bom, hein? É bom. Quarta-feira, né? Semifinal. Sabia dessa? Eles vão ficar cansados. Mas, já que você tá dizendo, né? Bom, eu não vou falar mais dos ouvintes, não. Já tem mais, Bolacha? Hoje foi pesado. Já deu por hoje, 5 horas em ponto. O programa. O Eliel apagou os outros áudios. Hoje foi pesado. Não, Eliel. Se você não sabe, o programa vai até às 5 horas da tarde. Eliel, você apagou os áudios, cara. Não apaguei nada. Mais uns 10 aqui. Eliel, aí é sacanagem. Quando é o Fábio Scheibe, você fica aí fazendo gracinha. Se o ouvinte quiser mandar áudio, manda ele comprar uma rádio e pôr lá. Fábio Scheibe, ele apagou os áudios, Fábio Scheibe. Manda ele comprar uma rádio e pôr lá no programa dele. É aquilo que todo foi pesado. Agora estoura sempre pro lado mais fraco, Fábio Scheibe. Não é assim. Tá louco, viu? Não tem coragem. O time do né? Palmeiras, o menino no YouTube vermelho, assim, aceitando, né? Mas é claro. E você pega o celular e apaga os áudios. Gastou R$1 bilhão e perdeu pro Corinthians, que não paga nem marmita, aí quer zoar o Santos. Tenha paciência, vai. Arena CBN. Oferecimento BYD Daruge, redefinindo